E qual é, rapaziada? Como é que vocês estão, mano? Vocês estão bem? Espero que sim. Seguinte, muita gente já vem me perguntando sobre esse rework, revamp, o que for, da Aurora. E eu fiquei aí um pouco, né, ok quando acordei hoje na cama, né? Levantei e falei, pô, por que não gravar um vídeo? Faz tempo que a gente não faz isso, né? Então, vamos direto. Fizemos os ajustes que tiveram na semana passada, se eu não me engano. Então, vamos agora direto para falar sobre a Aurora. Não, eu ia falar o rework, mas não, eu quero falar antes da Aurora para depois a gente fazer o revamp dela depois. Então, esse aqui é o prequel. Fala-se prequel. Estou certo falando prequel? Fico na dúvida agora. Mas vamos lá, vamos direto falar dessa. Eu tenho ela? Acho que eu não tenho. Não, não tenho. Vamos falar da Aurora. Falar sobre um trabalho um pouco. Vamos falar amplamente dela e o que eu espero, né, sobre o futuro dela, né? Um pouco no final do vídeo eu vou contar, mas primeiro a gente vai focar na Aurora antiga e os pontos fortes e fracos dela para depois vir esse rework, tá? Para começar, a Aurora é um mago de controle, tá? Ela é muito forte em siege, tá? Cerco, por assim dizer. E tem uma potência absurda de controle de grupo, tá? Quando eu falo que é um mago de controle, não é qualquer coisa, não. Ela é um mago de controle muito forte. Mas é um mago que tem uma dificuldade um pouquinho mais alta do que aparenta ser, tá? É bem mais da metade, tecnicamente, né? Por mais que ela tenha skills muito rápidas e muitas vezes muito, como é que eu posso dizer, muito fáceis, ela ainda assim continua sendo um mago muito punitivo. Né? Ou ela é muito punitiva com os adversários, ou ela é muito punida porque ela não tem mobilidade. E acho que, se não me engano, com o revamp dela, o rework, o que seja, ela também continue sem essa característica, o que faz com que ela acabe sendo aí realmente uma. Né, praticamente mais do mesmo. Mas vamos ver tudo. A Aurora já tem algumas diversas skins, inclusive eu vi a splash da nova skin dessa Trono Real, no caso, que a gente fala que, né, no caso fala que é tipo um chroma dela, tá bem bonito. Temos a Rainha do Desgosto, é uma cópia do Espelho Meu, né? Da... Quem era o Espelho Meu? Era da Cinderela? Cinderela, né? Ou não? Não, era da Branca de Neve? Tô maluco, acho que é da Branca de Neve, perdão. É a falta de cultura no momento. Temos a de festival, né? Muito normal ter festivais. Inclusive ela tem um cachecol de. Esqueci o que é isso, né? É um lobinho? Lobinho, a senhora raposa. Temos ela também dos Zodíacos, ela fez o Aquário, que é algo mais próximo do gelo, tecnicamente. Não vou mentir pra vocês. O que mais nós temos? E temos ela da Akula do Koff, né? Inclusive, lembrando pra vocês que ainda temos o KOF, o evento. Não sei se vocês sabem, deixa eu até voltar aqui pra vocês. Temos dois eventos ainda atuais no ML, enquanto vocês estão vendo esse vídeo. Faltam 2 dias pra acabar o evento do KOF, The King of Fighters. Tem o bingozinho aí. Eu não fiz nada, mas do ano passado eu fiz. E estamos tendo já o início, quando acabar, provavelmente, vai 5 dias para a contagem regressiva da colaboração do Attack on Titan, que vem aí o Mobile Legends. Skin da Mikasa pra Fanny, o Eren tá com In e esqueci o nome dele, ele tá com Mats. O protagonista, o amigo do protagonista tá com Mats. E falam que a do Mats tá legal também, vamos ver. Eu acho estranho como vão encaixar isso, mas eu acho que eu vi o Eren de shortinho com o titã dele lá, nele fora o titã de ataque, achei estranho. Mas vamos lá. Vamos voltar em si para tudo que a gente precisa saber sobre a Aurora. Aurora, mostre-me o que tem, minha querida, vamos ver. Vamos começar com a passiva dela e vamos contando gradualmente sobre todas as habilidades até eu dar o veredito. O Orgulho do Gelo é a passiva dela. Cada vez que uma habilidade for lançada, uma unidade de energia gélida será adicionada à Aurora. Quando 3 unidades de energia gélida forem coletadas, a próxima habilidade irá congelar o alvo. Dura 1.5 segundos, no caso, o congelamento deles. A Aurora causa 20% a mais de dano com suas habilidades em alvos congelados. A gente não vai assistir, vamos deixar para a primeira habilidade. O Choque Gélido. A Aurora dispara uma pedra de gelo na direção do alvo, a pedra explode ao atingir a primeira unidade, inimiga no caso, causando 350 de dano mais 200% de poder mágico total. Lembrando que esses 200% acumulam mais 20% da passiva caso ela congele um alvo, tá? Então lembrando que 200% já é coisa pra cacete. Ele tem vamos ler tudo, né?
a todos os inimigos na área, reduzindo os efeitos de velocidade em 25% por 1,5 segundo. Então, fora a ocasião em que ela, se não tiver com a passiva, ela tem já um trabalho de zoneamento muito forte. Porque ela já faz 25% de lentidão. É fraquinho, mas pro começo do jogo é bom. Não vou mentir pra vocês. Vamos lá. O tempo de recarga da habilidade ela é consideravelmente baixa, tem 6 segundos. Tem a heróica, obviamente, com tempo menor de habilidade. Não vou falar de tu, né, Lola? Lembrando que eu tenho que fazer também o vídeo do Nolan. Mas para 4 segundos, fora o tempo de recarga que ela tem facilmente por ser uma usuária de livro mágico, etc., faz com que a vida dela seja mais fácil também para ter mais skill. O custo da habilidade dela também não é muito alto, só depois do último level lá pelo 9, 10, que ela vai ter 105 de, né, que é o custo de uma ultimate, né, no level 4. O dano base dela também não é muito ruim, né, aumenta 50 pontos e essa é provavelmente, se não me engano, a skill mais focada dela, ainda mais para clear e etc. Vamos ver. Vamos falar da passiva enquanto a gente fala dessa primeira habilidade. Então lembrando, a partir do momento que ela encontra esse primeiro alvo, né, a habilidade dela, ela explode. Tem uma explosão razoavelmente grande, tá? Mas não é lá essas coisas. Percebam essa barra amarela embaixo da vida dela. Tá? Lá embaixo dessa vida, a vida lembrando que é a vida azul em cima, a vida azul, azul escuro é a mana e o amarelinho embaixo é a laranja, que for, é a passiva dela. A partir desse momento, com a primeira habilidade, ela causa dano no adversário e a lentidão de 25%, e acumula um stack da passiva dela. Quando ela tem 3, ela faz com que esse alvo congele. Então, essa é a primeira habilidade, ela vai soltar a segunda e provavelmente a ultimate. Ou não, ela vai ficar soltando a primeira. Agora ela tem passiva. Percebam que a mão dela brilha e ela congela o alvo, né? Determinado tempo. Geralmente o combo de Eudora. Oh, Eudora não, perdão. De Aurora tipo assim, é voltado só pra quando você tem a passiva. Então você meio que estaca a passiva em qualquer lado e depois você vai ter essa grande força, né, da passiva dela. Enfim, vamos à segunda habilidade. A Geada Amarga. A Aurora causa 450 de dano, que já é um foco muito grande de dano, novamente para vocês, comparado à primeira habilidade, que é muito boa para clear, mas para troca a segunda habilidade é muito melhor. Não tem um scale tão bom, mas dada a facilidade de 60 pontos de dano a cada level, realmente você fica muito mais tentado a fazer isso aqui para troca. Eu acho que é muito melhor usar a segunda habilidade também, novamente para vocês. Por mais que tenha um custo muito alto de mana, ela é muito forte para troca. Lembrando que é um dano que, se não me engano, é individual. Tá? Então ela causa 450 mais 160% de dano mágico no alvo e reduz a velocidade de movimento dele em 80%, que dura 1,5 segundos. Geralmente esse é o tipo de habilidade que você usa primeiro para poder acertar a sua primeira habilidade, né? Porque você ainda não deu lentidão no seu adversário. Por mais que sua habilidade exploda, lembrando que ela só explode quando acerta o primeiro alvo. Então o alvo, né, no caso do seu inimigo, pode ser o ligeirinho, pode ser o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldinho Gaúcho, e vai desviar do skill, o que é, né, complicado. Mas ainda assim, com um potencial de 11 segundos de tempo de recarga, ela não pode ser focada logo de cara, porque infelizmente você não vai conseguir jogar essa habilidade o tempo inteiro. Então você precisa de muito cooldown, muito level, para poder aí ajudar a dar dano e ter aí um tempo de recarga justo para a habilidade. Isso aqui é muito alto. Só no meio final de jogo que tu vai ter, tipo, o quê? 6 segundos mais ou menos, e ainda assim 6 segundos é um pouco alto para um final de jogo para ela. Mas ainda assim é um custo muito alto e é uma habilidade muito forte. 80% é coisa pra caramba. Percebam que é literalmente uma habilidade que você joga no ar, e quando você joga no ar, essa habilidade pega no adversário. Não tem um alcance, tipo assim, tem um alcance específico, mas não tem não é uma habilidade de skill shot, ela é target. A diferença entre skill shot e target, rapaziada, é o seguinte: uma habilidade de skill shot é a primeira habilidade dela. Você precisa mirar e atirar, que aí essa habilidade vai até o alvo. Quando a gente fala sobre skill target, é independente. Se você tiver no alcance dessa habilidade, digamos que esse aqui seja o alcance dela onde eu estou passando o mouse. Se o inimigo tiver nesse alcance e ela apertar o botão, você acerta a habilidade. Então essa skill target dela é uma skill muito forte e é uma skill que muitas vezes é vista como injusta, porque querendo ou não, não existe aquele medo de punição. Você sempre vai acertar essa habilidade. É só você mirar ela no alvo que você quiser e e andar para perto dele. Ter o alcance, entende? Por isso que é muito criticado esse estilo de habilidade, ainda mais em jogos MOBA. Mas enfim.
É uma habilidade que ainda assim tem aquela duração de slow, né, de lentidão, de 1.5 segundos, assim como a primeira skill, e tem uma grande força de lentidão, ou seja, para pick-off também é muito interessante essa habilidade, não só pelo fato da passiva dela, que também é ótima para pick-off, mas também por esses 80%. Então ela andando junto com a selva é muito bom, não minto para vocês. O único problema é que ainda assim ela não tem mobilidade, não é na ultimate que a gente vai ver, então já deixo isso garantido para vocês. Vamos falar sobre a destruição a frio. A Aurora invoca uma rocha gelada gigante para bombardear um determinado local. A todos os inimigos atingidos, que sofrerão 800 de dano, mais 240% do seu poder mágico total. A habilidade com mais poder mágico dela, no caso do Ultimate, é um escalonamento muito bom, tá? 240%. E ainda tem mais, né? Como pontos de dano mágico. E terão a velocidade de movimento reduzida em 90%, lembrando que você não tem a passiva, mas você tem esses tipos de habilidade, dura 1.5 segundos. Os inimigos ao redor do alvo também receberão 400, tá? Mais 120% de dano mágico total, né? Como dano mágico, e terão a velocidade de movimento reduzida em 60%. Existe um alcance determinado dessa habilidade, o alvo principal recebe muito mais dano, um dano bem massivo, e o resto não. Então, tipo assim, se tu jogar a segunda habilidade em qualquer um desses alvos, é muito melhor do que jogar a Ultimate só por tabela. Então ela acaba sendo um foco de dano individual. O que é triste para um herói que literalmente tem a cara de ser um herói que destrói em área, né? Que trabalha com AoE, que é Area of Effect, né? Se eu não me engano. Então ela trabalha com um dano em área absurdo. Só que esse dano em área acaba sendo mentiroso porque tecnicamente você só consegue destruir um alvo com essa Ultimate, o que é triste. Tem 50% de taxa de vampirismo no caso, né? Que eu ainda não tinha visto sobre os outros. Tudo aqui tem 50% de taxa de vampirismo, ainda mais pra você não ter sustain e ficar absurdo no jogo, né? Ainda mais com a sua Ultimate. Ela tem um tempo de recarga ok, 40 segundos, vai pra 30, fora os tempos de recarga, né? Com um tempo de recarga de habilidade. Custo de habilidade é 160, 200, 240, ok. O dano principal dela, 800, 1000, 1200, é bastante coisa. No começo do jogo ainda assim é bom, mas o dano externo deixa muito a desejar, ainda mais com 140% de poder mágico. Vamos ver essa habilidade em primeira mão. Ela só vai invocar um meteorozão, tá? Que vai causar dano. Esse dano ainda assim é muito fraco. E percebam que esse dano tem que vir direto onde está aquela estrelinha, né? Tendo aquela estrelinha ali, ela vai causar aquele dano massivo nos seus adversários. Lembrando que isso aqui é antigo demais, ela já teve alguns ajustes e por isso que a mescla de dano dela tá diferente daqui. Enfim, essa em si é a Aurora. Pelo que eu lembro que eles vão fazer, eles vão pegar a Ultimate e transformar em uma skill base. É bem comum isso acontecer em alguns jogos, até mesmo de passiva, algumas vezes acontece. Não lembro o que vai se transformar a passiva dela, e a Ultimate dela vai ter finalmente algo dedicado bem melhor. Mas vamos lá. Sobre os status dela, ela tem 2500 de vida, que é uma vida base, ou 17 de defesa física, que até que é ok, comparado a muitas coisas que a gente já viu. Muitos magos ainda têm 15, né, por assim dizer. Mas pela não mobilidade que ela tem e um alcance médio, ela precisa dessa defesinha a mais pra sobreviver. 245 de move speed, eu acho que é ok. Se eu não me engano, 240 a média do mid, ainda assim. E só. Regeneração de HP de 6.8, 110 de dano físico, ainda assim. Tem o pessoal que tem 115. Mana 750, 4 pontos de regen. O regen dela não é tão alto. E só. E de história, nossa, hein? Que história gigante, não é mesmo? Ah, tá bom. Devem mudar isso pra próxima. Vamos diretamente então às builds, que eu quero ver o que anda fazendo os jogadores. O jogo te dá essas 3 builds logo de cara. Eu não sei se eu já tinha movimentado essa aqui, mas eu acho que já joguei. Então acho que talvez essa última aqui não conte como do jogo. Talvez, vamos ver. O conjunto de equipamento dela, como eu falei, usuário de livro mágico, né, bem tranquilo. Bastante tempo de recarga por conta da ult da segunda skill. A segunda skill sendo a principal de dano, ela tem um tempo de recarga de 11 segundos e não... mesmo com level ela não tira, né? Não perde, né, esse tempo. Não reduz. Retro relâmpago por causa da ideia de burst. E aqui é só pra... nem é questão de dano contínuo. Isso aqui é burst já. Cristal mágico... Asa Sangrenta. Fala sobre a ideia de dano contínuo por conta do tempo de recarga de deixar as skills com um tempo baixo pra ela ficar castando que nem maluca. Mas a ideia principal é que isso aqui é bem burst. Tá? Ótimo no fim do jogo, padrão.
né? Tira o Imortal, que é o item de defesa situacional, e coloca uma itemização mais cara, né? Ainda mais uma Glaive, que é interessante, um Cajado Genial. E vamos ver, buff em equipe. Pela ideia, acho que é a ideia dela ser da passiva dela de controle de grupo, né? Um mago de controle. Vamos ver o que os profissionais estão fazendo. Não muda muito sobre aquela ideia de dano, tá? Pra final do jogo. Cetro, Cajado, Cristal, Divino e Asas Sangrentas. Sobre emblema, deixa eu ver aqui que jogo eu te falo. Tempo de recarga, tá? Um Inspirar, Caçador de Pechinchas e a Raiva Impura. A Raiva Impura pela mana que ela não tem no começo do jogo, não minto pra vocês. É bem nesse estilo mesmo. Pô, Mestre ou Ruptura é forte. Eu ia falar mestre das Armas, mas não é. O Mestre das Armas é esse aqui. Mas a Ruptura é interessante pela penetração. O ter dano a mais também é legal, vezes que ela tem falta de dano. E a Raiva Impura também é ok, não vou mentir, mas eu gosto desse aqui, Agilidade. Acho que combina muito mais com ela pela rotacional durante o jogo. Mas ainda assim, não muda muito. A galera faz a mesma coisa praticamente. Fora o primeiro lugar aqui, que esse item aqui é bom, não vou mentir. A Besta da Selva. Pra ela conseguir rotacionar, ainda mais conseguir rotacionar comparado ao meta que eles enfrentam, tá? Porque a Main Aurora sofre, tá? Não é esse meta. Pegar um Baxa então, se o Baxa grudar nela, acabou. É praticamente isso que eu tenho que dizer pra vocês. Mas não muda a build dela, tá? É a mesma coisa, vamos ver se a Aurora nova vai mudar. Vamos ver se alguém tá fazendo live, sempre tem algum maluco, né? Top 4 ranking global, esse mesmo, bora moleque. Satisfaça-nos. Peraí que eu estou com a minha rinitinha atacada, cadê? Pronto, agora eu consigo respirar. Meu Deus, que bom. Vamos lá. A ideia é a seguinte: a Aurora, de uma certa forma, trabalha na prática de zoneamento. Não é um zoneamento tão bom quanto a gente vê de uma Ivy da vida, mas ainda assim é a vida. Se ela vir. Vamos ver. A gente tá vendo aqui o top 4, top 4 global jogando com ela. Até agora nada demais. Ele tá enfrentando ali uma lane de Kagura. E ele até que tem uma certa vantagem sobre controle, que a gente sabe que Kagura acaba se dando mal por conta de controle. E ele vai vir direto. Não, ele vai, tá bom. Eu pensei que ele ia continuar ainda assim, mesmo com a Beatrix tendo morrido, mas não. O Nolan continua a selva, lá em cima tá rolando muita treta. Tal. Opa, calma aí. Morreu, não tem o que fazer. Pegou, já sabe. Provavelmente ele tem petrificar. Mas vamos lá. Kagura viu, vamos ver. Olha como é injusto, praticamente. Agora sim ela pegou 4, mas ainda assim, o dano dela foi muito medíocre. E a Beatrix de novo foi solada, coitada. Esse jogo já tá sendo aquele jogo já. Vamos ver se ele consegue boostar ela com combo. Não, ele lutou só pra cleanar a wave. Lembrando, né, são 40 segundos de skill, então cleanou, deu base, regenera a vida e tá tudo bem. Lembrando que jogador de Aurora tem que spamar skill. Perceba como ele fica spamando skill. Por quê? Tem duas barrinhas, por quê? No mínimo ele joga uma primeira habilidade pra dar a lentidão e a segunda pra acertar e dar o congelamento. E é só isso que ele faz. Não é mais pra clear agora, que ele vai precisar da habilidade. Aí ele fica o quê? Dependente de dar ataque básico, o que é horrível. Pra ele conseguir cleanar essa wave, porque ele não pode gastar a passiva dele, porque é uma próxima luta que pode vir. E é isso. Olha que divertida a gameplay de Aurora. Depender tanto dessa passiva pra poder fazer uma teamfight decente ou etc. É chato. Não vou mentir pra vocês, é muito chato. Comparado a uma Ivy que já tem uma ultimate lá, só ela estacar. Comparado a uma farsa que ela tem a passiva ali quando ela jogar, né? Um pouquinho mais rápido. A farsa é um pouco parecida em questão de. Como é que eu posso dizer? Ela é um pouco parecida sobre o quesito da passiva dela. Só que a passiva dela você usa ali, gasta uns 5 segundos e volta, né? Tal, beleza. A Aurora não, ela precisa de esperar o tempo de recarga das habilidades dela e ficar atacando isso tudo. E existe ainda mais um momento em que a primeira skill dela é a única que ela pode tacar à vontade, assim, né? Jogando aleatoriamente, para que ela consiga pegar a passiva. Porque se ela não tiver uma unidade próxima, ela não consegue castar a segunda habilidade. Beleza, pegou ali desprevenido. Gastou o flash pra poder se posicionar. Meu Deus do céu. E não tinha o congelamento que ela já tinha gastado em Uzong.
Enfim, Nolan. Nolan é sendo Nolan, não vou mentir pra vocês. O boneco simplesmente anda. E, nossa, tá um 9-4 em selva, tá? O Nolan tá com 9. Tá level 9 e a Fanny tá level 4. Coitada da minha casa. Galera, essa é a gameplay cansadinha de Aurora. Esse é um dos grandes problemas do herói. Por mais que eu goste muito dela, sobre congelamento e tal, esses efeitos de controle que eu acho muito legal, infelizmente ela acaba sofrendo muito por conta disso. Porque tem que saber o momento exato de ter a passiva e poder jogar a passiva em alguém. Porque se tu não tiver, tu já sabe que vai sofrer. E ela nem poke faz. Por mais que ela seja um herói de Siege, quando ela tá com essa passiva aí, ela não pode fazer muita coisa não. E quem tancou ainda a torre foi o Nolan, não foi nem o Tigreal, pô, coitado. Nossa, esse jogo aqui tá sendo esculacho, tá? Não vou mentir pra vocês não. Eu acho muito engraçado como boa parte dos jogos que a gente pega das pessoas que a gente tá assistindo, fazendo análise do herói, todo mundo tá perdendo. Raros os momentos que a gente conseguia ver alguém jogar bem. Vamos esperar até a próxima, entre aspas, teamfight, por mais que esse jogo aí seja já estranho. Congela ele, filho. Nossa, ele tá com o bagulho, ele tá com... Nossa, me fala que ele tá. Ele tá. O maior inimigo de qualquer mago de controle. O Purificar, rapaziada. Vulgo batismo. Rapaziada, esse é um dos grandes problemas dela. Porque além de ela ter que buscar esse foco, né, principalmente, essa, essa passiva o tempo todo, gastando ali 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, um dos grandes problemas dela é o batismo. Porque, querendo ou não, ela gastou esse tempo todo pra ter essa passiva, e no final não consegue usar no seu adversário porque ele tem batismo e simplesmente parou. Ele foi radical, ele fez logo um cristal mágico de primeiro item. Ele nem deu dano. Ele tem um cristal mágico de primeiro item e não deu dano no Nolan. Lógico que ele tá level 10, né? Já tá todo naquele esquema, né? Tá com bastante buff ali, tá com resistência, por conta dos status base, já deve ter um quanto de item que ele tem. Tem literalmente 2 itens ali, um item com vida ainda assim. Padrão, padrão, padrão. Vida que segue, vida que segue. Mas eu acho que só, rapaziada. Acho que eu vou deixar pra explicar tudo do meu ponto de vista. Então vocês conseguiram ver de primeira mão o quão chato é essa mecânica de Aurora por conta por conta da característica dela, por conta dessa própria noção que acabou sendo feita o herói, ela acaba sendo muito limitada. Então ela acaba perdendo muito do seu potencial, tá bom? E agora o que a gente espera é que com esse novo revamp rework ela consiga ter essa identidade dela sem precisar ter essas características que tornam ela tão inútil, né? Ainda mais contando de tantas coisas dentro do jogo que conseguem ser facilmente usadas para parar ela. Eu acho que ainda assim continua, né, essa ideia, porém é uma coisa muito triste de ver. Vamos ver o que a gente apresenta. Sobre a ideia de ranqueada e competitivo, é aquela ideia de nicho. A Aurora tem aí seus jogadores. Praticamente quem joga com ela é só quem é mono, né? Raramente a gente vê uma opção dessa, ou então só quem quer testar por testar. E no competitivo, eu nem lembro se teve em algum momento um competitivo dela, ainda mais lá fora, né? Só se for num momento em que ela foi lançada, no começo de jogo mesmo, que dessa data ela deve ser bem do começo, por mais que ela tenha um visual melhor agora, mas ela já foi bem do começo do jogo. E só, rapaziada, não tem muito o que falar. Eu vou esperar o revamp dela aparecer e aí eu faço a comparação bonitinha entre ambas as partes. Mas se você gosta dela, aproveite enquanto ela ainda não vai aparecer. Eu acho que vai aparecer junto com a atualização do Attack on Titan. Então vocês têm 5 dias aí, se eu não me engano. Se eu não me engano. Ou daqui a 2, quando acabar a ideia do KOF. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Essa foi a queridíssima da Aurora. E a gente se vê no revamp dela.